Fala aí galera do The Information, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Matsunaga. Eu acho que alguns de vocês vão estar familiarizados com a minha voz, né, que eu lá do Infocast. Mas agora eu vou estreando aí no nosso canal no YouTube, com o canal do The Information. Então já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, está tudo linkado aqui embaixo. Me segue aí nas minhas redes sociais, vão estar aparecendo aqui, eu acho, na imagenzinha, ou se já passou. Mas é isso aí. Eu vou começar a postar vídeos aqui toda sexta-feira, provavelmente. O Bregs fala um pouco sobre o Thursday Night Football na quarta e eu vou soltar alguns textos sobre temas um pouco mais polêmicos ou um pouco mais envolvidos aqui em toda sexta-feira. Então vamos parar de enrolação e vamos direto para o nosso assunto principal do vídeo. Então a gente pode ver aqui, né, tá passando aqui no fundo na televisão alguns lances da temporada passada do McCaffrey, dá para ver aí ele correndo bem com a bola, ele recebendo passes, mostrando o dinamismo dele. E o assunto do vídeo, acho que você já viu aqui no título do vídeo, é o McCaffrey MVP, né? Se o McCaffrey pode ou não ser MVP. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que o McCaffrey deveria ser MVP, pelo menos por esse começo de temporada. Mas ainda assim eu não acho que ele seja o favorito. Mesmo eu achando que ele é o melhor jogador, o jogador mais valioso, mas não acho que ele seja o favorito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas primeiro vamos falar por que ele pode ser MVP, né? As pessoas não pensam muito bem que um running back pode ser MVP, normalmente colocam na disputa do MVP apenas quarterbacks e assim, a gente pode ver que nessa década apenas uma vez um running back foi MVP, e eu acho que é interessante a gente voltar para lá, pro ano que esse running back foi MVP, para entender como foi possível ele ser MVP, né? Que foi o Adrian Peterson em 2012. O que se fala, na maioria das vezes, de analistas e comentaristas de NFL, e a gente vê aqui no Brasil mesmo alguns deles falando sobre isso, é que o running back para ser MVP ele precisa ter uma temporada muito fora de série, ele precisa fazer coisas muito absurdas. Foi isso que o Adrian Peterson fez em 2012, né? Em 2012, o Adrian Peterson teve 2.314 jardas de scrimmage, 13 touchdowns totais, e aí você vê que são números bem absurdos, passou das 2.300 jardas, conseguiu 13 touchdowns, mas a gente contextualiza esses dados e vê o quão absurdo esses números do Adrian Peterson. Então ele teve aproximadamente 43% das jardas totais do Minnesota Vikings, o que é muita coisa, é bem absurdo, né? Um jogador só ter quase 50%, vamos dizer assim, das jardas totais de um time. E ele teve 38% dos touchdowns marcados pelo time. Então, você vê que ele, além de carregar o time em jardas, também foi o cara que mais ajudou com pontuações do time nesse ano, nessa temporada. E aí o recorde da equipe dele foi um 10-6 dos Vikings, né? E eles acabaram indo por wild card para os playoffs, acabaram sendo eliminados no wild card round, mas eu acho que isso valoriza muito, né? É um time fraco, era um time que não tinha um quarterback confiável e ele conseguiu meio que sozinho, né? Levar os Vikings aos playoffs numa campanha 10-6. E aí a gente pode comparar esses números com os números do McCaffrey até então na temporada, né? Em 6 jogos ainda, né? Eu tô falando aqui no começo da semana 7, né? Então ele ainda teve só 6 jogos, o McCaffrey. Foram 923 jardas e 9 touchdowns. Se a gente converter isso como média e levar para o final da temporada, ele vai ter 2.461 jardas e 24 touchdowns no total, né? Isso em jardas totais e touchdowns totais. Isso aí vai dar, cara, mais de 150 jardas a mais do que o Adrian Peterson teve em 2012 e vão ser 11 touchdowns a mais. A diferença é brutal. Com certeza o McCaffrey vai passar em número de touchdowns o Adrian Peterson e a gente tem que acompanhar o desempenho dele para ver se ele vai conseguir passar em jardas também, o que é muito possível pela essa conversão que eu fiz aqui e falando que pelo McCaffrey teve um jogo ruim, ele enfrentou a melhor defesa, se eu não me engano, ou uma defesa top 3 contra o jogo corrido no último jogo e mesmo assim se saiu bem.
se saiu bem, razoavelmente bem, conseguiu algumas jardinhas, e depois de uma partida ruim ele ainda mantém essa média altíssima, né? E aí, contextualizando, esses números são mais absurdos ainda. Ele tem aproximadamente 43,5% das jardas totais dos Panthers, ou seja, ele tem 0,5% a mais de participação nas jardas totais do time do que o Adrian Peterson teve em 2012, que o Adrian Peterson já foi absurdo, e ele tem aproximadamente 53% dos touchdowns do Carolina Panthers, ou seja, ele contribui com mais de 50%, com mais da metade dos touchdowns dos Panthers. Você vê como isso é absurdo, né? E aí muita gente pode falar, mas o Russell Wilson tem jogando bem, que para mim é o principal concorrente do McCaffrey até agora. O Patrick Mahomes machucou ontem, né? E o Deshaun Watson ainda oscila demais, então eu acho difícil colocar ele nessa briga. Mas tudo bem, tem o Russell Wilson, mas a gente lembra que o Adrian Peterson na temporada de 2012 disputou com o Peyton Manning, que foi campeão da AFC, que teve um dos melhores pass ratings da carreira dele no ano de 2012, e competiu com o Tom Brady, que na época estava no auge da carreira, em números pelo menos pessoais, ele estava voando ali naquele período, né? O Brady comandou o melhor ataque da liga, em jardas totais, em pontuação. Então você vê assim o nível de disputa que o AP teve. E aí a gente pode usar como exemplo, se for para falar de números, o caso do Drew Brees, né, que teve mais de 5.000 jardas, foi líder em touchdowns da liga, mas a equipe dele, o Saints, terminou 9-7. E cara, se você não vai para playoffs, é muito difícil ganhar MVP, porque o seu valor cai também, né? O seu valor cai junto com o time. E assim, o Russell Wilson nessa disputa, eu acho que ele tá à frente, pelo menos pela Associated Press, que é quem dá o prêmio para NFL, por ele ser quarterback, mas tem esses fatores, entendeu? Ele precisa melhorar os números dele. O Seahawks vem oscilando muito, apesar de ter uma campanha 5-1. Então, eu acho que assim, o Russell Wilson, ele precisa ser mais constante, apesar dele estar bem, ele conseguir tornar o Seattle Seahawks mais constante, porque os Seahawks podem ter derrotas marcantes nessa temporada. Tem 2 jogos ainda com o São Francisco 49ers, tem alguns outros jogos difíceis e que podem acabar caindo esse valor do Russell Wilson, né? E outro ponto que desfavorece o Russell Wilson nessa briga pelo MVP é que o Russell Wilson ele tem um dos melhores jogos corridos da liga, o Chris Carson jogando muito bem, então isso acaba caindo o valor do quarterback, né? Porque se ele tem a ajuda do jogo terrestre, fica muito mais fácil para ele passar essa bola. A defesa vai ficar muito atenta ao jogo terrestre e o jogo aéreo fica com mais espaço. Diferente do que acontece com o McCaffrey nos Panthers, né? Porque o quarterback dele não é um grande quarterback. Então, recebendo os passes não são tão bons, que é o Kyle Allen agora. Antes era o Ken Newton machucado, que não estava vindo bem. Então, no jogo aéreo, ou ele recebe passes não tão bons, ou ele acaba tendo corridas não tão fáceis assim, vamos dizer, porque o Kyle Allen não é um grande quarterback, então a defesa não vai estar esperta tanto quanto o fundo de campo. Os recebedores dos Panthers também não são recebedores elite que aprofundam o campo, que tornam o jogo mais vertical. Então isso também prejudica o McCaffrey, porque aproxima a defesa ali do box, né, da área onde se para a corrida. Então o McCaffrey tem essas dificuldades situacionais para o jogo dele, e mesmo assim ele apresenta esses números absurdos. Então acho que a única coisa que dá para se dizer é que, cara, se mantiver esse desempenho o McCaffrey, e se ele conseguir levar esse Panthers que tá 4-2 aos playoffs, cara, a menos que o Russell Wilson comece a fazer coisas absurdas e bata recordes de jardas aéreas, não lance para nenhum touchdown a temporada toda, que é praticamente impossível, eu acho que o McCaffrey merece até agora o prêmio de MVP, e se tudo isso acontecer, eu acho que no final da temporada é ele que deveria ser o ganhador do prêmio de jogador mais valioso da NFL. Porque, cara,
ele tem todos os méritos, né? Ele é o melhor jogador, eu acho, posição por posição é, da liga. Ele vem carregando o time dele. Se a gente for ver por retrospecto, né? A gente for ver quando que isso aconteceu, a gente pega o Adrian Peterson, que justifica esse prêmio pro McCaffrey. Então, até um momento, né? Sexta-feira, pós Thursday Night Football da semana 7, então até a semana 6, eu acho que ele merece esse prêmio, né? Ele merece ganhar esse prêmio de MVP da temporada e eu acho que é isso. Ele tem todos os fatores a seu favor. Falta só os votos, né? E a gente sabe que os votos é complicado porque a galera, né, que vota gosta muito de quarterbacks, mas esperamos que se mantiver isso, ele possa levar o prêmio para deixar esse prêmio menos previsível também e para fazer alguma justiça, mas também temos que ver como que vai ser o desenrolar de toda essa temporada regular, né? Então é isso, galera. Eu falei bastante aqui, né? Dei bastante dados sobre por que eu acho que o McCaffrey merece MVP, por que ele deveria ser MVP até então na temporada, né? Eu acho que o vídeo já vai ficar um pouco longo, então já vou me despedindo aqui. É, acesse nossas redes sociais, né? Siga a gente, se inscreve. De novo, dando esse recado, se inscreve aqui, clica no sininho, acompanha o nosso site, acompanha o The Infocast, nosso podcast. E volta aqui semana que vem, sexta-feira, que eu vou trazer outro vídeo sobre outro tema interessante. Se quiser, deixa o tema nos comentários aí para me ajudar a escolher um tema. Um abraço, até a semana que vem e tchau!